Hoje eu vou falar do processo de mudança e como é difícil a gente realizar a mudança em nossas vidas. Heráclito, ele disse no século IV a.C., que o homem nunca se banhava no mesmo rio 2 vezes. Ele mergulhava e quando ele saía, ele já não era o mesmo homem. E nem a água era a mesma. Então, o processo de mudança já vem escrito no ser. Ele tem que mudar porque o planeta precisa disso. O homem precisa evoluir para que o planeta também evolua. Mas é muito difícil a gente estar nesse processo porque nós se acomodamos. Mas vamos pensar direitinho numa coisa. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Alguém pensou nisso? Hoje é o primeiro dia do resto que você tem para viver. Hoje é o primeiro dia. Esqueça o que passou. Hoje é o seu primeiro dia. Quando o coração, agora que a gente está sentindo ele bater, ele está batendo a contagem regressiva para que nós retornamos para a nossa casa, que é a plata e o plano espiritual. Quando nós estivermos muito arrogantes, muito senhor de tudo, e querendo mandar em todo mundo, querendo ser o senhor da verdade, escuta o teu coração. E pense com ele. Se ele parar, tu morre. Será que você é tão poderoso assim? Sinta o teu coração. Ele está batendo. Agora está batendo. Mas ele pode dizer para você, olha, se me der um piripaque, eu paro de bater. E se eu parar de bater, você não tem vida. Não tem vida, não tem arrogância, não tem o senhor de tudo, o chefe de família que é um verdadeiro ditador, não tem nada. Sinta isso. E ele disse mais. O que se encontra atrás de nós e que se encontra na frente são problemas menores do que tem dentro de nós. Porque nós não conseguimos ser autênticos em maneira nenhuma. Nós estamos sempre tentando disfarçar aquilo que nós na realidade somos e não queremos ser. O homem não pode chorar. A mulher sim. Como ela é tida como mais frágil, ela chora, se extravasa, mas o homem não. Nós aprendemos de cedo que o homem, se chorar, dá outra denominação para o homem. Ele não pode ter sentimentos. Que absurdo é esse? E às vezes o homem também é um ser frágil como qualquer outro, só ele que ainda não sabe disso. A mudança é um processo inerente ao ser humano, não adianta. A partir do momento que você nasceu, você começa a mudar. E a infância mais longa de todos os animais é a do homem. Enquanto uma criança nasce, está ainda na infância, o animal já nasceu, procriou, já está até avô. E ele ainda continua criança, pelo processo de aprendizado. Desde o nascimento até a morte, embora muito almeje uma vida controlada e organizada, para ele tem tanta coisa desconhecida. Tantas coisas que ele ainda não se encontrou, que ele ainda não viu. E sempre que você tiver dúvida de alguma coisa, pergunte para o teu coração, ele sabe a resposta. Só que você não atende. Pergunte para o teu coração, o que você quer que faça? E qual é o caminho que eu devo seguir? Ele vai te falar. Mas logo depois que ele te fala, vem 5 outras contrárias. E você sempre fica com as contrárias. Viva com otimismo. A vida tem momentos dolorosos. Quem é que não passa por momentos difíceis? Quem é?
Todos que estão na terra passam por momentos dolorosos e coisas difíceis de superar. E nós continuamos, no outro dia lavamos, levantamos, temos a oportunidade de mudar alguma coisa para melhor, mas não fazemos. Por quê? Eu briguei ontem, mas eu não vou pedir desculpa para minha mulher, para os meus filhos, para o meu amigo, eu não vou pedir desculpa. Porque se eu pedir desculpa, eu posso perder a autoridade. A gente não perde o que não tem. Se você está com medo de perder a autoridade, é porque você já não tem. Então vá lá e peça. Abrace o seu amigo, as pessoas que vivem com você, porque pode ser o último abraço. Porque a gente não sabe quando o telefone toca de lá para cá para te levar embora. E como é difícil. Como é difícil o ser humano aceitar ele como um ser frágil, que está evoluindo, que está vivendo. Devemos lembrar que o ser está permanentemente em mudança. O ser, ele não é, ele é um vir a ser. Ele ainda não é, ele é o vir a ser. E Jesus, então, falou o quê com ele? Com todas as declarações: eu estou aqui, mas eu venci o mundo. Eu não tenho ainda caminhos para trilhar no mundo, porque por aqui, este caminho, eu já passei. E o que nós temos que fazer, ainda passar e trilhar por este caminho. Por quê? Para o mundo você pode ser apenas mais uma pessoa. Mas para uma pessoa que te ame de verdade, você pode ser o mundo. Então, todas as vezes que também nós depreciarmos diante de obstáculo, pense que atrás de você tem uma força poderosa te empurrando para frente sempre. E você tem que estar sempre ligado nisso. Quando você se menospreza, olhe para trás, vê quem te ama. Porque nós somos responsáveis pelo amor da pessoa sobre nós. Então eu tenho que fazer, eu tenho que realizar. Eu não tenho força, mas eu vou tirar força de algum lugar para me chegar onde eu quero chegar. E se eu não chegar, pelo menos lutei. E eu não vou ter vergonha. Porque eu não cheguei, não consegui. Mas eu lutei para fazer isso. Eu tentei fazer isso, eu tentei chegar. Mas eu não consegui. E a vida continua. E você deixa de viver quando deixa de amar. A pessoa vira o quê? Se você não ama nada, para que você está vivendo? Você está vegetando? Alguma coisa você tem que sentir amor por isso. E não ter o mesmo. Pode ir lá. Mas o que a gente quer? Amor de troca. Saiba, meus queridos. Porque você pode amar muito uma pessoa, mas ele não é obrigado a te amar como você o ama. Porque a partir do momento que você pede cumplicidade nesse tipo de relação, você está exigindo, e o amor não faz troca. O amor se doa. O amor não pede nada em troca porque eu te amo. Eu te amo, você tem que me amar, porque é assim. Não, não é assim. O amor é a força poderosa que dá sentido real à vida. Porque todas as pessoas que lutam, ele luta por um ideal, mas tem sempre um elo de amor por trás dele. Ele quer concretizar, ele quer realizar, porque tem aquela força poderosa que move o mundo. É a força do amor. Aquela tempo da cumplicidade de um cara com o outro. Por isso que os astros se move, e o sol, que ele é tão poderoso, ele não faz nenhum ruído para mover a terra. Vem com amor. E ele passa com toda a força e poderosa, ele não precisa gritar. Ele entra pela vidraça, beija o rosto da criança no berço, sem alarmes. Porque o forte não precisa gritar. O forte não precisa dizer que é forte. Ele mesmo no silêncio, ele se diz quem ele é. Então, todas as vezes
que uma pessoa grita muito é porque ele quer um grito de volta. E se você não grita, ele perde o sentido de tudo que está falando. Porque já viram como é difícil uma pessoa chegar e brigando com o outro, gritar e o outro se cala. Fala assim, você está hoje um pouco exaltado, mas logo você cai em si, vai ver que não é nada disso. Esfria o ânimo. Quando um grita e o outro grita, há falta de amor de ambos os lados. A existência na Terra é um sonho, com alguns pesadelos, no qual um dia nós vamos acordar para a vida. Porque às vezes você sonha tanto, e quando vê, não concretiza aquilo, tudo que você sonhou. Não concretizou fisicamente. Mas na metafísica da vida, aquilo já surtiu efeito. Eu tinha um aluno de 72 anos. E cumprimentava sempre, com muita cordialidade. Um dia eu falei com ele, escuta, o que você pretende? Ele falou, com 72 anos, meu querido, eu pretendo só enriquecer o meu espírito, para que ele saia daqui com mais ainda carga que a terra oferece. Porque até agora eu não pude estudar. Eu formei até neto, mas eu não pude. Aí chegou a minha hora. Eu olhei para mim. Olha o olhar para dentro. Quando ele olhou dentro dele, ele sentiu a necessidade de fazer alguma coisa de dentro para fora. Porque o homem só cresce assim. O homem pode ficar numa religião 10 anos. Ele entrou na religião, mas a religião não entrou nele. E ele sai de lá na estaca zero. Então é preciso que você realmente passe a limpo, porque hoje está tão difícil. O que realmente eu posso fazer por mim? E o que eu posso fazer para as pessoas? Sonho, todos nós deveríamos ter. Quando nós não temos os sonhos para nós, vamos ter para os filhos. Mas nós não podemos parar de sonhar. Porque o sonho, ele diz que não custa nada, custa. Porque depois tu cai na realidade, tem que ser forte. Porque a realidade, às vezes, te cobra outro tipo de situação. Ninguém sabe quando vai regressar para casa. Quem é que sabe? Tem pessoa que faz de tudo, mas ele não sabe a hora que ele vai voltar. Então, todo momento você tem que estar preparado para esta hora. Porque a coisa mais difícil que tem é quando nós não preparamos e achamos que somos eternos no físico. E a morte vem de repente, te pega e você passa anos sem saber que você já está no outro lado. É uma coisa muito difícil e é muito complicado, porque nós somos aqui apenas turistas. E o dia nós vamos voltar, e temos que voltar. É o homem que teme a morte, não é o espírito. Porque o espírito, ele não consegue temer a volta dele para casa, para o verdadeiro lar. Quem teme é o que nós já chamamos do corpo energético. O corpo energético teme. Mas o espírito não, porque ele veio de lá. Ele vai retornar. E quando você tem muito medo da morte, você deveria fazer o quê? Quantos nossos amigos, parentes, já se foram? Quando você está com muito medo, então você deve pensar da seguinte maneira, eu vou me juntar a eles. Eu não digo que o medo vai ser extinto, mas vai ser atenuado. Porque a morte é uma das coisas mais certas que nós temos hoje. Você está tudo incerto. Você pode ficar rico, pode casar, pode não casar, pode desquitar, pode não desquitar. Mas a morte, ela é certa. Porque ninguém vai ficar aqui para a semente. Não fica. Não acredite que tudo que acontece esteja escrito. Muita gente fala isso. Aconteceu porque estava escrito. Estava escrito lá, tem que acontecer. Não. A maioria das coisas que acontecem conosco foi da nossa livre escolha. Porque Deus é um Deus bom.
Não é um Deus que pune ninguém. Ah, ele está fazendo isso porque ele tem que pagar. Aqui ninguém tem que pagar. Pela lei divina, nós temos que reparar. Reparar por quê? Para o nosso próprio crescimento. Então você não tem que pagar, você tem que reparar. Em qualquer situação, você tem que reparar o que fez. Não é reparar diante de ninguém. É diante da sua consciência que um dia você vai estar livre com ela. E nesse sentido figurado, que nós estamos falando o quê? Por favor, não fique devendo a você. Ah, mas perdoa, pede perdão, sim, para o universo. Porque nenhum outro também não tem condições de te perdoar, pode ser que ele seja mais pecador que você. Quando você faz alguma coisa a outra pessoa, você está fazendo para a lei do universo. Aquela pessoa não te quer que você pague. Se você quiser pedir para ele perdão, pede. Mas você vai reparar diante das leis do universo que está regendo aí. Então você vai reparar de alguma forma, porque senão fica muito difícil. Então tudo que acontece conosco foi aquela colheita que você fez e depois talvez não quisesse. A semeadura não quisesse pegar a colheita, mas a colheita é fácil. Ninguém está destinado ao crime. O crime é o resultado da vontade do livre-arbítrio. Quando a pessoa realmente pratica um crime, é resultado do livre-arbítrio dele. Agora, vocês imaginam? Ah, mas que Deus concediu, foi Deus que fez, foi Deus. Ainda se faz uma imagem de Deus muito difícil do que a realidade é. Que Deus é bom, Ele é amor. Ele não pede para os filhos sofrer nunca. Os filhos sofrem exatamente por eles, pela deficiência dele e por não seguir as leis naturais da vida. Imagine se Deus vai querer sofrimento de um filho. Qual é o pai ou a mãe que quer mal para um filho, seja ele qual for? A vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Chico que falou isso. Quando eu não tiver mais nada para fazer, eu vou amar o meu semelhante sem estar em contato com ele. Eu vou pedir a Deus por ele. Eu não quero saber quem é. Mas vou pedir a Deus pelas fraquezas dele, que talvez eu já tenha tido muito pior que ele. Mas hoje, por algum motivo, eu estou um pouco melhor. E se eu estou um pouco melhor, eu tenho que, por obrigação, dar para ele um pouquinho do meu quinhão. E dizer para ele que o caminho que ele está trilhando, eu trilhei e não deu certo. Que beleza. Porque aí estou falando, olha, eu passei e machuquei o pé. Não passe por esse caminho que está cheio de pedregulhos. Esse é o ser humano. É o ser do século 21, do terceiro milênio. É aquele que não faz para atrapalhar e, se puder, ajuda. Devemos ajudar os outros porque nós sentimos bem fazendo isso. Quando o seu bem que você está fazendo te faz mal, pare de fazer. Isto é impressionante. Quando você acha que está fazendo bem, está te fazendo mal, para de fazer. Porque você vai responder por isso 2 vezes. Ou você faz com o coração, ou deixa de fazer, porque a dívida fica menos densa. Então, a gente deve ajudar, porque nós fazemos porque gostamos. Como Jesus não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Também o verdadeiro cristão, dentro de igrejas de centro ou não, deveria ter a mesma postura. Servir sem nenhuma intenção outras. Não querer nada de troca. Porque se você pedir alguma coisa, até o muito obrigado de troca, já ganhou o galardão. Então aquele teu dizer não foi a lugar nenhum. Não foi para onde os tesouros, que lá as traças não corroem, e nem a ferrugem corrói. Então tudo que nós devemos fazer para os outros,
nós devemos fazer com coração e não por obrigação. Entenda, os grandes amigos que com as voltas que o mundo dá, algum dia ele pode ir embora. É difícil falar isso? É. Eu estou falando de amigo, mas quantas pessoas queridas vão embora de nossas vidas numa volta do mundo? Quando ele vem com o endereço daquele nome, daquela pessoa, pode estar nos teus braços que ele vai levar. Então é bom que entendam que com as voltas que o mundo dá, numa dessas ele leva um que está bem junto de nós. E nós costumamos falar sempre que nós perdemos. Não. Os nossos antes queridos não são objeto para a gente perder. A gente perde objetos. Os nossos antes queridos são o amor que nasceu nos nossos corações. E que seja onde for, eles vão estar conosco. Então nós não perdemos nunca. E sim, nos afastamos por alguns dias, uns momentos, alguns anos. Mas que um dia nós vamos reencontrar, porque eles não são objeto para ser perdido. E é bom que quando vão embora de nossas vidas, eu estou dizendo da vida física, porque a vida espiritual, ele não sai nunca. E quantas vezes os espíritos falam para a gente, manda fulano, ciclano, parar de falar que eu morri, eu estou vivo. Eu estou vivo e tenho os mesmos sentimentos que tinha antes. Então fala para ele não dizer nunca que eu morri, porque eu estou vivo. E quantos hoje falam nos nossos ouvidos isso? Para! Eu estou vivo te esperando aqui, que para nós 30, 20, 10 anos representa muito. Mas na quarta dimensão é um sopro. É como uma viagem de férias. Porque nós que estamos presos na matéria e que nos arrastamos pelo chão, e eles que volitam, para eles passa muito rápido. E para nós é uma eternidade. Tenha talento para a vida e deixa a vida fluir em você. O que é? Hoje eu vou fazer tudo que eu gosto. E vou fazer tudo que as pessoas que estão do meu lado também gostam. Pode ser que eu não faça tudo, mas eu vou tentar. Imagina, a tua casa é um santuário. Se você sair mal da sua casa, você vai estar mal em todos os lugares. Porque ali tem reunido todas as energias que mais compartilhou contigo tudo. É dali que você tem que sair bem. Dá um tchau, dá um até logo. Perguntar de vez em quando como é que você está, principalmente os pais com os filhos. Está tudo bem? Você precisa de alguma coisa, precisa de ajuda? Mas a gente às vezes esquece disso. E para o filho é tão importante. E se você não sai bem de lá, aonde você vai ficar bem? Lembre-se que o único homem que não possuía nenhum talento para viver, nenhum talento, ele mandou matar 6 milhões de judeus. Ele não tinha talento para viver. Mas mesmo assim, ele matou 6 milhões de judeus. Acreditem ou não, que eram os nossos irmãos. Por uma loucura qualquer. Esse homem colocou na cabeça um choque anímico de poder. Vocês imaginam que ele estava em Viena e quando ele chegou no museu, ele viu uma lança. E ele disse que a lança, a ponta da lança, despertou nele algo poderoso. E ele então ficou parado diante da lança, que ele tinha tido uma crise horrível. E ele parou diante daquela lança e contemplava a lança. Depois ele foi saber de que peça era aquela. Era a lança de Longino. A lança
foi aquela que ultrapassou o tórax de Jesus quando estava na cruz. A ponta da lança existe. E a história dizia o seguinte: quem possuir este objeto vai dominar o mundo. Ele tinha ataques epiléticos. De repente aquilo incorpora nele. E ele fala o quê? Eu tenho que ter esta lança, porque eu tenho que realmente dominar o mundo. Com 15 anos, ele incorporava espíritos. E desses 15 anos ele incorporou, pegou na mão de um dos seus amigos, do Blair, que depois veio escrever sobre ele, disse aqui: eu tenho uma missão de purificar o povo na terra. E quem é que dá essa missão para alguém fazer isso? O que acontece? Como eu já expliquei uma vez, todas as vezes que você pega realmente uma tarefa dessa para desestruturar a terra, há espírito desencarnado em monte, em bando, para auxiliar. Tanto é que tantos encostaram nele. E a lança de Longino, ele conseguiu pegar, quando ele fez tanta barbaridade. E Longino, que vocês queriam ver, a lança de Longino, e Longino era um soldado romano, que depois, ele veio reencarnar aqui, em Portugal, e veio para o Brasil, que é Dom Pedro II. Quem quiser mais esclarecimento, está lá, Brasil, né, desse livro, do Humberto de Campos. Brasil, Pátria do Evangelho. Está escrito lá. Tudo isso. E o Longino, quando ele chega, né, que ele vê se Jesus estava ou não morto, que ele espeta a lança, ele sai dali, vai. Quando Jesus chama ele na 8ª casa, para ele ajudar o Brasil a ser dependente, ele disse: mas depois que eu te fiz na cruz, ele disse: não, aquilo já estava escrito para acontecer. E ele então vem como Dom Pedro II aqui, que o único erro que ele teve foi a guerra que ele teve com o Araguá, e nunca mais ele reencarnaria. E o que aconteceu? Nunca mais reencarnou. O menor sinal de desequilíbrio e desajuste, procure uma resposta compensadora. A partir do momento que você está desequilibrado, é o momento de você sentar com a tua consciência e perguntar por quê. Que é um exercício muito fácil e bom. Sente diante de você por alguns minutos. Faça um ligeiro análise da tua vida até agora. O que é que eu fiz de bom? O que é que eu fiz que não foi tão bom? Faz uma análise. Faz você com você mesmo, olhando para a parede, então. Deixa o teu coração responder. Ele vai te dar todas as tuas passagens até agora. Ou você corrige, ou você prepara para corrigir, ou até para fugir. Porque muitas dessas pessoas não encaram a realidade quando ele tem que pôr a mão na massa. Ele não faz isso. Se o sujeito consegue fazer uma boa elaboração do processo da aprendizagem da realidade, ele melhora em tudo. Em tudo na vida. Processo, principalmente, casais que estão dentro de casa e que brigam muito, discutem muito, os dois ficam doentes. É as artérias, o coração, tudo nele que realmente faz funcionar, ele perde e fica doente. Sempre assim. A doença sempre vem por este fator. A crença desenvolvida desde a infância que os pais colocam no filho é muito importante. Porque eles vão estar sempre trazendo, é uma tábua rasa. E a partir do momento que ele começa a ouvir aquelas instruções, são as primeiras anotações no psiquismo. Quantas pessoas desvia sexualmente porque o casal, o homem está sempre querendo um filho
Homem, nós conhecemos um casal assim. Não vai fazer nada para saber do sexo pré-natal antes. Não quero saber o sexo, porque tem que ser menino. Sem querer saber. Então montou o quarto de menino. Veio uma menina, o psiquismo avariou-se, ela hoje não consegue ser menina. Porque a indução, porque o espírito não tem sexo. Mas a indução realmente mexeu e realmente ela não consegue, de jeito nenhum, colocar um vestido, colocar uma massagem, não consegue. E tudo também o contrário. A moça que tocava piano, grávida, tocava piano, a menina nasceu, com 2 anos, na Federação Espírita, ela tocava piano. Então, eu tive o prazer de conhecê-la, e eu perguntei para ela, escuta, quando você aprendeu a tocar? Ela falou assim, eu sempre toquei. Ela não aprendeu, eu sempre toquei. Ela foi o que falou comigo. Crenças centrais ocupam o nível mais fundamental de crença. Porque a crença, você já não imagina o que é isso, habitola a pessoa. Quando você está numa religião, que você tem os pés no chão e a razão, ela te conduz sempre bem, até que há alguns deslizes, é mais fácil corrigir. Mas quando você se fanatiza, é a pior coisa que tem. Porque você perde a razão. Você vê um Deus como um Deus tirano. Você vê um Deus como um Deus que pune, um Deus que mata, que um Deus que faz e acontece. Quando a religião te deixa livre, não te põe um tapa-olho aos lados, para você não olhar para o lado, essa pode te ajudar muito no teu rumo evolutivo e nas mudanças que você vai ter na vida. Então, a crenças, quanto mais rígida, quanto mais danosa, é para o espírito. Porque aquilo que as pessoas falam dessas crenças, é Deus que está falando. E vocês imaginem só a decepção quando essas pessoas chegam no plano espiritual. É uma decepção e tanta. Quanto mais central uma crença, tanto mais difícil vai ser a mudança. Porque não há mudança quando você coloca na cabeça que foi Deus que te falou, que foi Deus que disse, que Deus não disse. E eu sempre falo para as pessoas, se Deus deixou alguma coisa escrita, está no caderno da natureza. Porque não precisa de tradução a natureza. O sol nasce em qualquer lugar do mundo. E você sabe qual é a serventia dele em qualquer planeta, em qualquer lugar. Não precisa de tradução. Quando chove, todo mundo sabe a importância da chuva. Não precisa traduzir. Mas como Deus vai escrever alguma coisa? Que língua ele escreveria? Que língua ele escreveria? Então eu digo sempre que é a língua da natureza, onde não precisam de tradução. O sujeito organiza sua crença e grau de importância. Se há uma modificação na crença central, volta à tua vida. Porque a pessoa fica tão habitolada que ele diz assim, olha, se você não vier aqui na igreja, alguma coisa de mal vai acontecer. Ele canaliza todas as forças negativas para que alguma coisa de mal aconteça. Aí ele diz assim, eu sabia? Foi porque eu não fui lá, foi porque eu não rezei, foi porque eu não fiz isso, foi porque eu não paguei dízimo, foi porque não isso, foi porque aquilo, não fui... Aí isso fica muito mais enraizado na pessoa. Então a melhor crença e a melhor religião que tem é aquela que te liberta para você ter o poder de pensar, o poder de estudar, o poder de descobrir, o poder de falar e o poder de discutir aquilo que você falou. E se fora disso, é muito difícil. Há muitas pessoas que têm o conhecimento empírico dele.
O empírico até pode ser bom, mas a ciência comprova, o que o empírico não comprova. Então é muito bom, o chá da vovó é muito bom, é muito gostoso e tudo, mas vamos lá ver se realmente hoje isso faz ou não faz sentido. Algumas pessoas pegam as tradições, especialmente aquelas que têm como um traço a personalidade, autoritarismo. Ele é autoritário. Mas isso vai acabar ainda não. Porque uma pessoa que monta uma religião e é desse tipo, leva milhões de seguidores à morte. Porque se ele manda suicidar, a pessoa suicida. Porque você não tem vontade própria. O Deus da pessoa que está falando aqui é o mesmo de todos que estão aí. Pode ser que quem fala, como a boca está mais próximo do ouvido, é o que mais precisa ouvir. Mas não há um Deus diferente. Ele não dá preferência para mim, não dá preferência para ninguém. Todos são filhos de Deus. E se você se concentrar nisso, pedir a Ele aquilo que você está precisando, se for de real, você vai receber. Não tenha dúvida que você vai receber. A concepção religiosa rígida, moralista, ela está sempre calçada por trás de alguma coisa, de um interesse que os fiéis não sabem. Mas quem dirige sabe o que é que significa, o que ele quer, o que ele está fazendo e ali. E lotam. Por que se lota lá? Lota porque lá eles falam que vai fazer coisa que você tem que fazer, mas não precisa porque eles fazem por você. Imagina. Se você necessitar todo dia beber um copo de água por mão de alguém, um dia vai morrer de sede. Porque a pessoa vai esquecer. Então tem coisas que é você que tem que fazer. E para você se aproximar de Deus, tem que ser com a sua livre escolha. Outra pessoa não pode fazer isso porque não deixou esse tipo de representante. Mandou sim um homem na terra para servir de exemplo. Olha aí, ele é o exemplo. Mas só por ele é aquele exemplo. E não mandou a ninguém mais, não deu um representante. Hoje nós estamos pedindo para tudo enquanto é santo, para todo mundo. E ninguém pede a Deus. Ninguém. Faz ali para o santo não sei o quem, faz no santo não sei o quê, faz no santo não sei o quê, mas a Deus ninguém pede. E é o que é mais importante. Que Jesus, antes de morrer, disse assim, venham a mim. Quem é que vai a Jesus? Nós vamos nos charlatões. Isso a gente gosta. Porque o charlatão vai falar o que tu quer ouvir. Ah, o que que vai? Ah, tu vai casar sim com aquele fulano. Ah, você vai ser gerente da firma. Será que se eu for, eu vou ter competência para manter 200, 300 empregados lá? Ou só é a minha vaidade? A gente tem que estar bem esperto com isso. Nosso caráter basicamente composto pelo hábito que desenvolvemos. Nós podemos criar isso agora. O que é que eu quero criar para mim agora? Eu quero ser uma pessoa feliz. Se você quer ser feliz, faça as pessoas que estão do seu lado serem felizes. Porque ninguém é feliz sozinho. Então o que é? Vou proporcionar às pessoas que me rodeiam um pouco de felicidade. Mas o que eu posso? É dar presente? Não. É tirar de dentro de você o que tu tem de mais puro e gostaria que alguém te fizesse, fazer para a pessoa. Sem mais nem menos, a gente abraça o outro no dia do aniversário. Por que a gente não faz num dia que não está fazendo aniversário? Ah, vem cá, hoje eu quero te dar um abraço. Mas porque é o que me deu vontade. E é sempre assim. A gente não consegue fazer isso. Mas se há uma desavençazinha, hoje vai ter que ver comigo. Ele vai ter que pagar tintim por tintim. Vai ter que falar, vai ter que me prestar conta. Peraí. Espera um pouco. Quem é que te deu tanta autoridade? Só porque você é pai? É mãe? E como é que você veio ao mundo? Você não teve um pai, não teve uma mãe? Porque é isso que a gente ouve.
Mas eu fiz tudo pelo meu filho, mas o teu pai e a tua mãe também não fizeram por você. O que você fez para eles? A resposta está dentro das pessoas. Você pode se romper ou pode continuar. Mas é problema nosso. Amanhã eu vou ser melhor. Eu vou ser melhor porque eu quero que a minha vida flua melhor. A partir do momento que eu quero ser melhor, eu faço todos que estão à minha volta melhores. E não é que a pessoa que é chefe de outros vai chegar lá e vai deixar ele fazer o que quer. Não, porque senão o professor também não precisaria existir. Chama a atenção com carinho daquele que é o seu subordinado, para você ver se ele não vai produzir muito mais. Grita com ele, para você ver o resultado. Chama, conversa com ele, diz que a gente depende muito dele para que ele faça esse trabalho. Tinha uma pessoa que frequentava o centro, que ele empregava deficientes físicos. E ele me levou para ver que ele fazia um acabamento de umas peças de avião, e ele só trabalhava com deficientes, cadeira de roda, tinha enfermeiro para as enfermeiras, e ele então falou, eu estava andando no pátio, vinha um andando na cadeira de roda, e ele falou assim, não se assusta do que eu vou falar com ele. E ele parou, o moço, falou assim, mas por que você faltou, não avisou, você... Aí deu uma dura no moço, falando assim, você sabe que você é importante na firma, e não sei o quê. Aí depois eu entendi que aquele moço que estava na cadeira de roda, tomou uma dura, mas se sentiu elevado, porque a dura era fictícia. Ele mostrou para aquele moço da importância dele ali. Então, mesmo eu estando na cadeira de roda, eu sou importante naquilo que eu faço. Nossa personalidade, nossa história pessoal, nossa efetividade, nosso desejo de paixão, isto é a nossa percepção. Porque é muito mais fácil eu ser rude do que ser amoroso. Por que isso? Porque a vida me impõe isso. Às vezes o tratamento que eu tive em casa me impõe isso. Aí eu pergunto para cada um de nós, e você quer ser isso? Não precisa responder. Deixe que as tuas emoções respondam. Você não responde. Deixa ela responder. Mas a resposta tem que ser agora? Não. A fruta não nasce madura. Deixa ela amadurecer, que você vai ter a resposta. E vai ter a resposta, uma resposta concreta. Que às vezes as pessoas, quando descobrem alguma coisa, e que dão arrependimento, dá vontade de chorar, de se desesperar, dá vontade de fazer coisas outras. Por que você não abaixa a crista e não vai na fonte onde você ofendeu e peça desculpa? Não espera que o outro vai te desculpar. Mas pelo menos coloca a sua humildade à frente. Diga, eu te magoei ontem. Tu pode me perdoar? Não, não posso. A bola fica com a pessoa que não te perdoou. Mas você pediu de coração. Tu não pediu para fazer nenhuma analogia, não pediu para você se realmente caracterizar como maior do que aquela pessoa, não foi isso. Você apenas pediu porque aquilo que eu disse no início vem de dentro para fora, porque a sua consciência exigiu isto de você. Então você foi lá e você tem que dar satisfação à tua consciência, que é com ela que você dorme, que é com ela que você acorda e é com ela que você vive. Então não dá mais para ninguém, a não ser para a sua consciência. Promover uma mudança de dentro para fora é muito difícil. Porque quando você começa a fazer o caminho, você vai achar coisas que os teus pais faziam. Você vai achar coisas que a religião ensinou. Você vai achar coisas que você diz assim, isso aqui eu não posso mexer. Se você não pode mexer, você vai dizer o quê? Não, não posso mexer, fica como está. Não, não posso mexer, eu não quero mexer. Porque às vezes a pessoa diz assim, mas eu não posso.
Eu não consigo deixar o vício. Eu não quero deixar o vício. Porque não é possível que você sabe que o vício está te acabando, está te matando, e você continua com ele. É a coisa que você mais precisa. É do teu físico para viver. Por que o vício vai acabar com isso? Como? Por quê? Até que ponto você é senhor de você mesmo? Às vezes, muito pouco mesmo. A mudança implica numa escolha, envolve risco e responsabilidade. Foi o que eu acabei de falar. Responsabilidade de tu dizer assim, agora eu vou mudar isso ou aquilo. Eu vou ser melhor comigo, vou dar mais atenção para mim. Porque eu dando atenção para mim, eu dou para os outros. Se eu for rude comigo, sou com os outros. Então, por favor, está na hora, ou passando da hora, do nosso processo de mudança ser realizado dentro de nós. Tem pessoas que deixam de viver por causa de outra pessoa. Ele vai reencarnar e vai pegar da onde ele deixou e vai continuar a cruz dele. Porque quando nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo os desígnios de Deus em nossas mãos. Às vezes os nossos irmãos têm que passar por algumas dificuldades, e o que você tem que fazer? O que eu posso ajudar? Mas nunca pegar a cruz dele e carregar no lugar dele, porque você deixou ele no mesmo lugar onde você pegou, ele vai ter que voltar e pegar, porque é dele. E você deixou de fazer o que você veio fazer. E quantas pessoas dizem isso? Eu nasci aqui, mas eu sou responsável por A ou B ou C. Não. Eles são filhos de Deus também. Você é responsável pela sua evolução. E pelo teu bom exemplo, outros podem seguir e você passa a ser uma pessoa que está auxiliando. Mas eu sou não. Tem muitas pessoas que dizem isso. Ah, eu estou casado, vou ficar casado brigando todo dia, mas é meu karma. Eu tenho que ficar casado. Não, não tem. Não tem. Quando há um karma desse, aí Deus o quê? Bota chipófago, bota um grudado no outro. Aí sim, isso é karma. O karma é muito diferente do que a gente acha. A minha sogra é o meu karma. Não é não. Não é não. No maior das hipóteses, foi uma mulher traída ou um amante que veio aqui para te perturbar. Porque é a sogra que cheira a roupa, e a mulher não está nem aí. Seu marido está onde? Ah, ele falou que ficou na reunião. Isso é boba mesmo. Aí tu acreditou que ele está lá. Essa é aquela amante que realmente aconteceu. E ela fica pegando no pé. Aí ela vira cão fagera. Esse perfume não tem aqui em casa, não. Tu já viu? Ah, mãe, deixa para lá, por quê? Então ela pega as coisas e começa a querer a briga por causa disso. E isso é muito complicado. Também gera, nesse tipo de situação, era angústia. Algumas decepções. Porque às vezes eu falo assim, puxa, hoje eu vou fazer algo para que todos aqui fiquem contentes. É uma firma. Eu vou fazer algo que todos ficam contentes. Você não vai agradar todo mundo. Se tem 3 pessoas, 2 você agradou e a outra ficou indiferente. Não agrada todo mundo. Não tem jeito. A angústia desencadeada pelo processo de mudança não deve ser vista como algo negativo. Porque todo mundo que vai mudar sente uma angústia e o peito apertar. O cara diz assim, olha, hoje você está trabalhando aqui, você vai ser promovido. No primeiro momento ele fica eufórico. Depois ele diz assim, mas será que eu vou dar conta? Será que esse novo cargo eu vou poder e vou suportar? Aí vem as minhocas na cabeça. Ele nunca diz assim, eu vou me empenhar, vou estudar, vou pegar todos, ou até um que já foi, vou pedir conselho porque eu quero ser bom lá e ajudar todos. Não. Ele dá muito mais ouvido às caraminhocas que vem na cabeça dele. Então, o que nós estamos querendo com o processo de mudança, que não é fácil.
Mas é mudar em tudo. E começar agora, hoje. O que é que eu faço? Eu sou muito mentiroso, vou deixar de mentir. Difícil? É. Porque tem gente que mente tanto que ele acredita na mentira. Tem muitos médicos, falsos médicos, que ele mente tanto que é médico, que ele acredita que é. Então, ele ultrapassa os próprios desígnios dele. Ele acredita que ele é médico. E acabou. Muitos acreditam que é um artista famoso, né? Como aconteceu com John Lennon. Então, dois não pode existir, um tem que morrer. Ele foi lá e matou o homem. Porque é assim que vai essas coisas. O processo de mudança é difícil? É. Mas não é tarde. O primeiro passo para se mudar é o pensamento. Muda pelo pensamento. Como é que eu vivi até agora? Foi bom para mim? Não. Então você tira as partes que foram boas, e as que foram não tão boas, ou você deixa no passado, ou corrige para o presente. Mas o processo de mudança é muito necessário. E se nós começarmos agora a mudança, mesmo que nós desencarnarmos, vamos continuar mudando. Então o processo de mudança é inerente ao ser humano. Obrigado por hoje e até a próxima.